Use as
as canções, a ministração, a sua própria palavra, e nos fale de forma clara e objetiva nesta noite, porque é disso que nós precisamos, é do Senhor que nós precisamos. Dê-nos direção essa noite, Senhor. Abençoa cada casa, em nome de Jesus nós nos reunimos, oramos e te honramos. Amém, amém. Bom demais você estar aí. Já falamos com o Senhor, agora vamos falar com quem está aí já na nossa live, quem já chegou por aí. Geise, Fábio Jorge, boa noite, trabalhando aqui online, servindo aí também ao Senhor. Sandra, boa noite, Sandrinha, primeira a chegar aí, que Deus te abençoe. Sandra, Luciane Ornelas, boa noite, paz ao seu coração, na sua vida. Sônia, boa noite. Neivinha, Dani Barbosa, servindo aí ao Senhor, colocando as letras das canções. Um abraço a vocês, queridas. Eliane Dias, irmã Marlene, Amandinha, um abraço para vocês. Muito bom celebrar junto com vocês sempre. Fabiane, irmão Enoque, meu pai, irmã Conceição, querida, um abraço em vocês. Tia Esther chegando aí, irmão Isaías, um beijo, querido, Deus te abençoe. Irmão João Pereira, missionário aí da nossa Convenção Batista, Deus abençoe, irmão. Vamos celebrar juntos nessa noite. Já tem pedido de oração chegando aqui. Tá, Jesus? A tia Esther, depois a gente vai ter o nosso momento. E a tia Esther já está nos lembrando aqui, hein, que já compartilhou a live. Eu quero te lembrar também que você pode compartilhar essa live ou marcar alguém. Eu quero que você tenha liberdade. Pense em alguém especificamente, que você quer que ela ouça uma palavra de libertação essa noite, uma palavra de renovo. E coloque para ela o link, faça uma lista de transmissão no seu WhatsApp, não sei. Mas se você crê que Deus fala com você através desse culto, e crê que Deus quer falar com alguém, manda um link para alguém. Compartilhe a live. Não é por popularidade, mas é para que a gente possa alcançar mais pessoas com a verdade do Evangelho. E que o Senhor trabalhe no coração dessas pessoas. Alcione Maria, seja muito bem-vinda. Deus te abençoe você e sua casa. Você é muito bem-vinda entre nós. Vamos ver mais quem? Irmã Marie, querida, muito bom celebrar junto com a irmã. Regina, nossa amiga querida, Deus te abençoe. Pastora Milton também, abençoe essa casa, essa família abençoada aí. Geórgia, querida, que bom que você chegou, seja bem-vinda, Geórgia. E Luciana Feitosa, boa noite, Luciana, quanto tempo, Deus te abençoe, tá? Se você não é aqui da nossa comunidade, da nossa igreja, do nosso bairro aqui, você pode dizer de onde você está cultuando com a gente. É sempre bom, a gente gosta de saber onde que você está ligadinho com o Senhor através da nossa live, tá bom? Solange chegando aí, Carla Regis também está por aí. É isso aí, é o nosso povo, já somos a Igreja Batista Jardim Santíssimo reunida aqui. Eu quero te lembrar que daqui a pouco a gente vai falar para o Senhor. Momento especial que a gente não abre mão de orar pelos seus pedidos, agradecer junto com você. Então você pode ter liberdade nos comentários de colocar o seu pedido de oração. Há intercessores que estarão orando aí nos comentários por você. E nós também, no nosso momento de intercessão aqui, para nós é muito importante que você se abra, porque a gente tem prazer de colocar o seu nome diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Enquanto você vai colocando aí, eu quero também te desafiar a exaltar o Senhor. Use os comentários também para glorificar ao Senhor, para dizer como o Senhor é bom e quantas coisas boas Deus tem feito em sua vida. Vamos cantar uma canção, que essa canção sempre me marca de uma forma muito especial, porque ela fala de voltarmos a uma essência com Cristo, voltarmos a um relacionamento com o Senhor. Talvez esteja esquecido, esteja abalado. Quero te desafiar nessa noite, que hoje seja o recomeço da sua história com Deus, que o Senhor aqueça o seu coração a te desafiar a
tirar durante essa semana, a cada dia, um momento de paz e tranquilidade com Deus, leitura da palavra, oração, caminhando no seu relacionamento com Deus, voltando ao primeiro amor, tendo seu cantinho com Deus. O Senhor falará grandes coisas ao seu coração. O meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vamos nos aproximar deste lugar? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os seus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular.
Esse é o lugar onde a gente não deve sair, o lugar de intimidade, de estar perto do Senhor. E a gente quer honrar ao Senhor e agradecê-lo pelos seus grandes benefícios a nós, pelas suas grandes bênçãos. Desafio a contar as bênçãos. O último domingo do mês de novembro. Eu sei que o ano não está fácil, mas temos bênçãos a contar, eu tenho certeza. A gente quer contar as bênçãos junto com os aniversariantes dessa semana. Dia 1º, terça-feira, o irmão Antônio Chapini estará fazendo aniversário. Dia 4, na sexta-feira, Taninha, nossa querida Tânia, Ana Clara, nossa Aninha, estarão fazendo aniversário também. Que o Senhor seja abençoador na vida desses queridos dessa semana. E vamos colocar diante dele nossos pedidos, nossas inquietações diante do altar do nosso Senhor. Tia Esther, ela continua pedindo orações pelo nosso tio Samuel. Falei que a igreja na quarta-feira, os intercessores já estão clamando, está entubado. Estamos aguardando o Senhor agir, sabemos que o Senhor vai agir, mas também filho da tia Esther, meu primo, nosso primo Rogério, contraiu o Covid também, são moradores de Mendes, Vamos pedir ao Senhor que o abençoe, ele está bem, está em casa, que o Senhor possa ser com a vida do Rogério, querido, saudades, estamos orando por você, Rogério, e toda a família. O irmão Maurício quer agradecer a Deus por tudo que ele tem feito e pedir que ele dê forças para conseguir continuar na jornada. Sim, estamos juntos, irmão Maurício, vamos seguir na jornada com Cristo. Vamos permanecer fiéis a Ele, porque Ele é fiel a nós. Fábio Jorge quer lembrar a gente, orar pelo Tiago. Tiago é o técnico de informática que nos ajuda aqui, é no serviço da nossa igreja, amigo da nossa igreja, que está internado com Covid também. Vamos orar por ele, sua esposa, seus 2 filhos. Irmã Marli Cândido pede oração pela sua saúde, pela sua família, e através da misericórdia do Senhor para conosco. Glórias a Deus. Nas nossas bocas a petição, mas também a gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Lúcia Mello, boa noite, querida. Subiu. Pede oração pela sua família e pela sua vida. Que o Senhor vá ao encontro de vocês, da sua necessidade, irmã Lúcia. Esses foram os pedidos que chegaram até agora. E o pastor há de nos conduzir nesse momento de intercessão. Coloque-se diante do Senhor. Mesmo que você não tenha escrito, que está no seu coração, você pode verbalizar. O próprio Deus está conosco. Ele pode te ouvir e Ele te atenderá segundo a sua boa vontade. Sheila, boa noite, Sheila. Deus te abençoe. Pedindo oração pelo seu trabalho, por sua saúde, sua casa e sua família. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abrindo portas, Sheila, fazendo milagres na sua vida. Onde quer que você esteja, acompanhado ou sozinho, é tempo de clamar ao Senhor. Então, feche seus olhos. Nós já estamos na presença do Deus Altíssimo. Oremos. Deus de toda graça, o Senhor que conhece todas as coisas, Deus soberano, grande sobre nós e em nós. Nós te agradecemos a oportunidade que nós temos nesta hora de nos dobrar, de estarmos diante do Senhor rendidos. Meu Deus, antes de mais nada, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ações equivocadas diante do Senhor. Situações, ó Deus, palavras que ofendem e que agridem, ó Deus, o nosso relacionamento contigo. Aquilo que nos afasta da tua presença. Nós estamos, como nós abrimos esse culto, quebrantados diante do Senhor e diante dos nomes aqui apresentados, diante dos casos, ó Deus, de modo humilde, de modo limitado que somos, de Covid-19, ó Deus, dessa doença que tem se alastrado. Mas que nós temos muita fé no nosso coração diante do Senhor. Nós pedimos que esses dias, para a glória do teu nome, sejam abreviados no nome de Jesus. Por todos os nossos irmãos, amigos, gente de perto, gente boa que nós conhecemos, gente que tem relacionamento com a tua casa, ó Deus, com a tua igreja,
que conhece nossos irmãos, nossas irmãs, nossos agregados, pessoas que têm se achegado a Deus e sim têm continuamente cultuado o Senhor conosco. Nessa hora nós clamamos, ó Deus, que o Senhor possa nos restaurar do leito de enfermidade, que o Senhor, ó Deus, possa revigorar as suas forças, que o Senhor possa, ó Deus, do alto dos céus, pegar em suas mãos, ó Deus, e colocá-lo de pé novamente diante do Senhor, diante das suas famílias. Quando nós pedimos e declaramos aqui nome, ó Deus, um por um, de homens e mulheres, de crianças, de jovens, de adultos, Deus, nós entendemos que o Senhor pode agir na vida do teu povo. E quando nós colocamos, ó Deus, nós entendemos que a tua mão há de agir, com muita fé nós declaramos isso. Somos dependentes do Senhor. Não temos outro bem além de ti. Então, esses nomes aqui citados, nós pedimos que o Senhor entre com providência. E aí, ó Deus, também não deixamos de apresentar o Senhor. Queridos nossos do Jardim Santíssimo, conhecidos nossos, que precisam de uma porta de emprego, aqueles que precisam de nome legítimo ter o de cada dia, homens e mulheres que desejam, Deus, que precisam, Deus, de oportunidade de emprego, Deus, nós pedimos que o Senhor abra as portas necessárias. Nosso Deus, nós pedimos pelo entorno do templo da tua igreja, pelas ruas que esse bairro aqui, que todos, ó Deus, percebam a luz de Jesus nos membros comprometidos com a tua palavra. Que esse bairro, ó Deus, possa perceber, ó Deus, as ações do teu reino através de testemunho correto, sincero, verdadeiro, de pessoas comprometidas com o Senhor. Que nenhuma palavra, nenhum intento do mal, ó Deus, possa prevalecer sobre a vida da tua igreja, mas que o Senhor, que tudo vê, que tudo sabe, ó Deus, possa agir na vida do teu povo, ó Deus, fortificando, fortalecendo, dando firmeza, dando palavras de fé, de testemunho para esses que estão vendo a nossa vida. Ó Deus, pedimos isso. Te clamamos, ó Deus, pelas nossas crianças, pela nossa juventude, ó Deus, o legado que temos deixado para esses, ó Deus, que a tua igreja possa continuar, ó Deus, triunfante sim à frente, agregando aqueles que vão entrar para o teu reino, ó Deus, que sigamos à frente, ó Deus, onde as coisas acontecem, olhando para o alto onde o Senhor está. Aceita, ó Deus, então, a nossa adoração, o nosso louvor, e que tudo isso concorra para o crescimento da tua igreja. E, ó Deus, para novas pessoas serem conquistadas por teu aprisco, porque ovelha gera ovelha, Deus, que todos nós, ovelhas do Sumo Pastor Jesus, temos a preocupação, a disciplina de conquistar outros para o Senhor. Opere em cada coração nessa noite, que, ó Deus, trajetórias serem mudadas enquanto nós temos tempo. É o que nós clamamos, no precioso e doce nome de Jesus. Amém e amém. Seguro
Vem, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor para mim e para você nessa noite. Vamos abrir a palavra dele, mergulhar nos ensinamentos dele para nós. Sejamos plenos da sua presença, que Deus continue falando conosco. Boa noite, irmãos, amigos, graça e paz da parte do Senhor. Descanse no Senhor. Cheguei hoje, pensei, ao entrar na igreja, que tinha uma irmã de outra denominação, mas é a nossa irmã, Geise. Deus abençoe, Geise, sua vida. Amém. Que bênção nós estarmos reunidos, irmãos. Que oportunidade maravilhosa. Depois de um domingo de eleições, confesso a você que eu não acompanhei a apuração, nem sei como está, mas vamos continuar orando. Precisamos orar, precisamos orar. Isso é muito sério. Irmãos, há algumas unidades ali, eu não sei se já foram comprometidas, do Paletone, que ajuda a Cristolândia, do Chocotone. Enfim, procure se informar aí, com a irmã Fabiane, com a irmã Marta. Gratidão, irmãos, pelas orações, pelo sustento. Há um cântico, e hoje encerra o mês da música, né? Não vou cantar, não, o pessoal sempre pede para... Mas havia um cântico antigo, e aí o meu cunhado, irmão da Suzy, gostava de cantar antigamente, né? Ô glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Era só esse pedacinho, aí tinha um refrão, segue caminhando, segue caminhando. Coisa antiga, só quem tem acima de 30 anos como eu que vai lembrar. A igreja segue caminhando, irmãos. A despeito disso tudo que a gente tem visto, a igreja segue caminhando. Nossa gratidão a todos os irmãos, amigos conectados. A igreja agora, Batista Jardim Santíssimo, ela está compartilhada e recompartilhada em tantas cidades. Nossa oração para o pessoal de Mendes, Covid, chegou lá, para você ver como está difícil. E se eu posso dar uma palavrinha antes da mensagem, irmão, minha irmã, continue se cuidando. A coisa está séria demais. E a gente ainda não tem ideia. A sensação que a gente tem hoje de novembro, o último domingo, é como se fosse mais ou menos 18 de março. A coisa está nesse pé, então a gente precisa se cuidar. Vamos à palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos de 32 a 43. Nessa noite, queria compartilhar com você, com os irmãos, com os amigos, sobre o tema Mude de rumo antes que seja tarde. Mude de rumo antes que seja tarde. Nós iremos falar sobre decisão na vida, sobre transformação em Cristo Jesus, sobre, sim, escolhas na vida, mas mude de rumo. Procure mudar o rumo da sua vida. E já dou a pista, claro, em Jesus e para Jesus, antes que seja tarde. Não vou nem usar a expressão tarde demais, antes que seja tarde. Lucas 23, de 32 a 43, 10 versículos de um recorte de um texto conhecido, mais uma vez, dos irmãos, diz assim: e também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e os dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam deles, dizendo: aos outros salvou, salve a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro
repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em o teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos? Deus, nós oramos sobre a tua palavra e te pedimos, ó Deus, que as rotas das nossas vidas equivocadas, ruins, pecaminosas, sejam mudadas nessa noite. Enquanto nós temos tempo, enquanto é dia, enquanto o Senhor está perto, que, ó Deus, nós busquemos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, que eu diminua e que Cristo cresça diante de nós. É no nome dele que nós oramos. Amém. Mude de rumo antes que seja tarde. É um pouquinho diferente de outro dia que nós falamos sobre, sim, mudanças ou trajetórias que precisam ser mudadas, e eu lembro que eu compartilhei com os irmãos, e quase foi, sim, no início da pandemia, ainda com culto fora do templo, mas essa abordagem de Lucas, ela nos ensina algo precioso, sim, e a cena, vou falar aqui no geral para os irmãos, é da crucificação de Jesus, em que a narrativa lucana nos remete a Jesus e dois malfeitores, um à direita e outro à sua esquerda. Quero fazer duas perguntas para os irmãos, para os amigos, duas inquietantes perguntas, e diria mais, duas provocações. Quanto tempo nós temos para o fim de 2020? Em nossa agenda, 30 dias. Para o fim de 2020, em nossa agenda, em nossa perspectiva, 30 dias. Segunda pergunta, e quero dar um espaço de 2, 3 segundos de silêncio para você pensar muito bem nisso. Se na nossa agenda nós temos 30 dias para o fim de 2020, e na agenda de Deus? Lidar com essa questão de tempo, ela sempre é muito confusa para alguns de nós. A relação que a gente tem com o tempo, para muitos, é difícil até. Posso dar um exemplo para você simples? E eu sei que eu posso estar falando aqui para flamenguistas, quase que eu ouvi um amém. Foi eu que eu ouvi mesmo. Posso estar falando para botafoguenses, vascaínos. Ontem eu soube que um irmão daqui de Santíssimo, Jardim Santíssimo, era banguense. Formação segura. Botafogo, Flamengo, Vasco, Bangu, América, enfim. Fluminense, podia esquecer. Mas o seu time está jogando e aos 44 minutos do segundo tempo, seu time está vencendo. Qual é a sua perspectiva de tempo? Você está falando para a televisão, olha que troço doido. Termina, seu juiz, teu time está vencendo. Falta muito pouco para acabar. Mas se você está na posição contrária, se o teu time está perdendo, o que você está falando para a televisão? Igual um doido, igual uma doida. Dá mais tempo, seu juiz. Árbitro de vídeo. Pessoal aí, dá mais 3 minutos, dá 5, dá 10 minutos. Porque essa relação de tempo, ela é doida para a gente. Depende da nossa expectativa. Depende do que a gente precisa. Então, ora a gente quer acelerar o tempo, ora a gente quer, sabe, que o tempo seja mais lento. Meus irmãos, quando eu falo de tempo, é porque antes que tenha
que a gente tenha tempo. De fato, a gente precisa mudar o rumo de questões nossas, de escolhas nossas, de decisões que nós tomamos e até de palavras que nós falamos. Até de palavras que nós falamos. Porém, a mudança de rumo, a mudança de decisão, as escolhas que nós fazemos, irmãos, elas precisam ser importantes sim no que diz respeito à eternidade com Deus, e é esse texto que nos remete a um longo muito maior do que 24 horas, do que um tempo de um jogo de futebol, do que um tempo de uma série que a gente gosta de assistir. É muito maior, querido. É maior até que a nossa própria vida. Perceba de que há na história uma questão de tempo, sim. Então, se você deixou a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar detalhes do texto. Porque, meus irmãos, a decisão que um desses homens toma tem a ver com o tempo que ele estava aí, mas no mesmo tempo que o outro também tinha, mas que toma uma outra decisão e mudou de rumo as histórias das suas vidas, porque eles não tinham muito tempo. Antes de entrar nesse texto, vale a pena a gente lembrar que a Bíblia conta a história de modo até dramático, de pessoas que, note muito bem, tiveram tempo, tiveram escolhas, tiveram decisões, mas tiveram destinos diferentes. Abel e Caim, filhos de Adão, viveram as mesmas coisas. Abel escolhe a vida, Caim escolhe o assassinato. Abraão e Ló, lembra? Abraão e Ló, os dois eram peregrinos em Canaã. Abraão escolhe Deus, Ló escolhe Sodoma. Mesmo tempo juntos, um escolhe uma coisa, outro escolhe outro, e inclusive Deus permite. Davi e Saul, lembra de Davi e Saul? Os dois reis de Israel. Davi escolhe Deus, Saul escolhe o poder, e a história está aí, para a gente ver o desastre que foi, nesse sentido, a vida de Saul. Último exemplo, agora do Novo Testamento, Pedro e Judas, os dois negam o Senhor. Pedro escolhe a misericórdia, Judas procura a morte. É preciso sim, meus amigos, meus irmãos, mudar de rumo. E aí, não depende os 30 dias que nos reserva o ano de 2020. Não depende esse tempo cronológico. É preciso mudar o rumo enquanto nós temos tempo, antes que seja tarde demais. Então, é preciso sim trabalhar, procurar o Senhor, doador da vida, arquiteto do universo, aquele que envia Jesus para nos salvar, nos remir de todo o pecado. E é preciso sim, irmãos, enquanto nós temos tempo. O próprio Jesus disse que ele faz as obras do seu Pai enquanto é dia. Paulo amplia, se eu posso assim dizer, a teologia e diz, olha, façamos enquanto é de dia, enquanto a gente tem tempo. Eu aprendo nesse texto, e é claro que nós lemos de uma forma até cadenciada, direitinho, mas eu aprendo 3 lições preciosas de que é preciso, irmãos, nós mudarmos o rumo da nossa vida antes que seja tarde, e você pode acrescentar, antes que seja tarde demais. Então, tomar decisões acertadas na vida, fazer escolhas, sim, pontuais para com Deus e em Deus, verificar, ver e vigiar suas palavras tratadas com os outros. Parênteses rapidinho, palavras verbalizadas um para o outro, mas palavras também escritas. Preste atenção nisso, que já agora a gente está no mundo eletrônico, então vê lá o que você escreve, mas de forma também, quando você registra isso tem um peso também. Então, é preciso nós entendermos isso, mudar o rumo antes que seja tarde. Sabe por quê, irmãos? Verso 40 nos ensina isso, está aí na Bíblia. A cena é essa. Levaram 2 malfeitores para o lugar chamado Caveira, junto com Jesus, e o texto é claro, sem rodeios, e diz, para serem mortos. E que era, segundo o texto, segundo a história, era um lugar elevado, uma espécie de monte,
chamado Caveira, esse nome já é ruim demais, mas está ali, 32, com ele para serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram os 2 malfeitores, um à direita e à esquerda, e Jesus ao meio, no centro. Queridos, nós aprendemos, o verso 40 nos diz que é preciso mudar de rumo, e a vida de um desses aqui, a gente já sabe a história, foi mudada por uma coisa que ele precisou fazer. Foi mudada, irmãos, pelo reconhecimento que todos nós estamos na mesma situação. É preciso mudar de rumo, irmãos, porque, segundo Paulo, a Bíblia nos ensina, Romanos 3,10, não há um justo nenhum sequer. Os irmãos aqui, você, na sua casa, no seu trabalho, não há um justo sequer. Não tem um irmão, não tem a pessoa, não tem, sabe, o bonzinho, sem pecado. Não tem. O que o texto nos ensina que é preciso nós entendermos que nós estamos na mesma situação. A questão é que o outro malfeitor não entendia ainda isso. A gente sabe, eles começam a conversar com Jesus, só conversar no sentido desesperados, a gente pode aqui narrar, porque já havia, o verso 35 está dizendo que já zombavam, os príncipes zombavam, o povo estava olhando, as pessoas diziam, olha, salvou tantos, salve-se a si mesmo, se você é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados escarneciam dele, diz o 36, faziam mais maldade com Jesus, ofereciam vinagre, então o sofrimento era maior. Um dos malfeitores, esse outro que não quis mudar o rumo da sua vida naqueles instantes finais, ele então blasfemava dizendo, se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Uma chacota, uma brincadeira naqueles momentos finais. Querido, é preciso nós mudarmos de rumo antes que seja tarde, porque nós estamos na mesma direção, nós estamos na mesma situação. De novo, a palavra paulina nos ensina que não há um justo nenhum sequer. Então, eu aprendo que é preciso nós mudarmos de rumo, como aquele camarada que diz no verso 42, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Então é preciso nós entendemos humildemente que nós estamos no mesmo barco, irmão. Essa vida, esse pouco tempo, e quando eu faço e falo a provocação para mim, irmãos, para os irmãos, de novo eu insisto e repito, na nossa agenda, são 30 dias para o final de 2020, que não foi um ano perdido, não. Faltam 30 dias, e na agenda de Deus, para mim, para você, para todos nós. Então eu aprendo de que nós estamos na mesma situação. O problema é que o outro malfeitor, o outro camarada da história, real, concreta, crucificação de Jesus, ele não entendeu que estava. E aí, inclusive, o amigo diz isso, olha. Respondia, porém, o outro, e repreendia, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Ele ainda fez, o outro fez um alerta, era o momento da guinada, era o momento da virada daquele outro, mas só um é salvo. Mude de rumo, antes que seja tarde. O dia é hoje, não dá para ser, sabe, amanhã, ou então, quem sabe, no final do ano passado, eu falei isso com os irmãos, eu lembro, isso eu lembro, com certeza, não vou esperar 31 de dezembro, porque tudo vai mudar, não é assim que funciona. Nós não controlamos isso. Mude de rumo, porque nós estamos na mesma situação. Dependentes, frágeis demais que somos, nós precisamos de Deus, e vou usar um termo bem forte, desesperadamente na nossa vida. Acabamos de cantar que nós precisamos descansar no Senhor, e é verdade, irmãos. Como nós precisamos descansar no Senhor. Mas eu aprendo uma segunda e preciosa lição, de que é preciso mudar o rumo e deixar Jesus, Deus, mudar o rumo da nossa vida antes que seja tarde, porque o perdão para os nossos pecados, para as nossas ações, para as nossas palavras, é oferecido, é destinado a todos nós. Olha aí o que diz o verso 34. Quando Jesus é preso, é levado ao lugar chamado Caveira, junto com esses 2 malfeitores, e a cruz é erguida,
Você já viu isso em filme? É uma visão pavorosa e a sequência é de sofrimento, dor e morte. O que acontece ali é que, segundo a narrativa de Lucas, um pouquinho diferente da de Mateus, vai pontuar que quando crucificam Jesus, uma das primeiras coisas que Jesus fala é: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Esse texto, ele é do momento e ele é atemporal, nos atinge também, porque as pessoas começam a observar, e quando Jesus diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, era aquela multidão, eram os príncipes, eram os soldados, eram os 2 malfeitores, era todos, inclusive a nós. Se a gente pode ampliar em uma visão um pouco mais macra de tempo e de espaço, mas ele oferece perdão no primeiro momento que ele é erguido na cruz do Calvário. O perdão é oferecido a todos nós, independente das nossas ações. Então, mais uma vez, nós estamos na mesma direção, em que o rumo das nossas vidas precisa ser mudado, nós temos que também ter o reconhecimento do perdão dos nossos pecados, na sua totalidade, para todos nós. Não há aqui, pastor melhor, o irmão, a irmã, níveis. Lembra que a gente aprendia, e tem um cântico das nossas igrejas, na época de infância, né? Criancinha, pecado, pecadinho, pecadão, não existe essa teologia. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas o perdão de Jesus, o perdão de Deus atinge a todos nós, e essa é a segunda razão, porque o rumo da nossa vida precisa ser mudado, e nós precisamos pedir para Jesus mudar, entrar na nossa vida, e a gente ainda cantamos primeira essência, olha que coisa, que clamor, que oração, eu vejo essa canção como uma oração, irmãos. Terceira, irmãos, razão, porque a gente precisa clamar ao Senhor para que o rumo da nossa vida seja mudado antes que seja tarde, porque um paraíso, um reino, uma eternidade nos é oferecido. Quase que eu ouvi um amém. Faltou o Ives hoje. Obrigado. Meus irmãos, um paraíso nos é oferecido. Verso 43, quando aquele homem se volta para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. 43, Jesus olha, eu fico imaginando essa cena. Jesus se vira para ele e diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. As nossas vidas precisam ser mudadas, as nossas palavras, o abandono do pecado, aquilo tudo que nos afasta de Deus, do seu perdão, da sua graça superabundante. Meus irmãos, é porque um paraíso, um reino, uma eternidade nos é oferecida, como ele fez aqui para esse rapaz, para esse homem. Os 2 estavam na mesma condenação. Mas, irmãos, a grande diferença é de que ele tem a oportunidade de se salvar, e é salvo. O texto diz que Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso é extraordinário demais, isso é fantástico, isso é glorioso, porque um paraíso, um reino nos é oferecido. Eu lembro de João 14, quando Jesus diz: acalme-se, descansem no Senhor, não fiquem atônitos, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Irmãos, então o que é esse ano de 2020? O que é a nossa vida para uma eternidade que nos é oferecida, para um paraíso que nos é oferecido? Então, terceira e preciosa razão: mude de rumo antes que seja tarde, porque um céu é oferecido. Deu uma vontade agora de cantar: céu, lindo céu, há mansões celestiais todas feitas por Deus, vencedores por Cristo. Década de 80, revelei minha idade. Queridos, um céu, um paraíso nos é oferecido. E aí eu lembro de Paulo, que conforta a igreja de Roma, que chama para perto e diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Um paraíso, um reino nos é oferecido. Então, por isso que é preciso mudar de rumo nessa vida antes que seja tarde.
Eu quase caminho para o fim, irmãos, porque é preciso sim, meus irmãos, meus amigos, mudar de rumo. Porque, veja bem, sempre haverá diante de nós, grave bem, muito, muito bem isso, sempre haverá uma porta estreita e uma porta larga. Sempre haverá uma estrada apertada e uma estrada larga. Sempre haverá uma grande e uma pequena multidão. A questão é escolha, decisão. Então, a decisão hoje é se você quer construir a sua vida sobre a rocha ou na areia. A decisão hoje, o mudar de rumo, tem a ver com servir a Deus ou ao dinheiro ou às suas paixões. A questão hoje é se você quer ser contado entre as ovelhas do aprisco do Senhor, ou se você quer ser contado entre os bodes. Mateus 25, Mateus 6, Mateus 7 está falando dessas coisas. É questão de decisão, mudar o rumo antes que seja tarde. E eu termino com o meu xará, Isaías, com S, da Bíblia, porque diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem maligno os seus pensamentos e volte-se para o Senhor, que é grandioso em perdoar. Então, deixe o Senhor mudar, deixe o Senhor, e deixe ser assim, conhecido de Deus, porque é preciso mudar sim, meus irmãos, minhas amigas, meus irmãos, mudar de rumo, Ele mudar o rumo da nossa vida antes que seja tarde demais. Eu não sei quanto tempo nós temos. De novo a provocação, temos na nossa agenda, organizada, direitinho, 30 dias, e na agenda de Deus? Estou bem musical, 259, cantor cristão. Meu amigo, hoje tu tens as escolhas, vida ou morte, eu só declaro, né? Não dá para cantar não. 259 do cantor cristão, uma realidade presente no nosso meio. Mude de rumo, querido, deixe Deus mudar o rumo da sua vida, antes que seja tarde demais. Que Ele mesmo, doador da vida, te abençoe, te guarde. Amém. Vai
transformação, tocado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, da vida e para a morte eu vou cantar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir o Senhor. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir o Senhor. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Para servir, para servir, para servir. O Senhor te conhece, o Senhor sabe o tempo das nossas vidas. E Ele sabe nos dar a direção, e a melhor direção para essa mudança que precisamos fazer. Procuramos nele e achamos nele. Descanso aí para as nossas almas. Estamos chegando ao final da nossa live abençoada. Eu sei que o Senhor falou com você, Ele falou comigo, e Ele com certeza há de realizar e fazer com que essa palavra que recebemos hoje gere frutos de vida da nossa vida e da vida daqueles que estão ao nosso redor. Pastor, direção para nós? Estamos vendo João aí, hoje estamos no capítulo 11. Quero te chamar a vir com a gente nessa jornada. Terça-feira, sala de oração, e quarta-feira, nossa live, gente. Muito bem. José nos antecipou algumas convocações, não deixe de participar. Meus irmãos, nossa gratidão a todos os irmãos, amigos que estiveram conosco. Ainda desse reforço de terça e quinta da nossa sala virtual, você pode convidar alguém. O meu pedido é que você possa, fazer uma lista, chamar pessoas, sim. A experiência tem sido muito boa. Então, eu quero de novo convocar vocês sobre terça, às 20 horas, de 20 às 21 horas, na média, terça e quinta-feira. Meus irmãos, ainda sobre nossos cultos presenciais, estamos avaliando. Na próxima semana nós temos culto online, normalmente, mas o presencial a gente ainda está verificando para tudo se encaminhar, conforme a vontade de Deus permitir, para o segundo domingo, e aí teremos lista de participação, enfim, você vai acompanhar através das nossas mídias. Que Deus te abençoe e te guarde. Nós vamos nessa hora orar e vamos dar e receber a bênção apostólica. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai maravilhoso, Pai que nos guia, Pai que providenciou Jesus para enfrentar aquela cruz por todos nós. Graça de Jesus extraordinária, graça maravilhosa, consolações do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Todos, sobre nós e em nós, a Igreja Batista de Jardim Santíssimo, não somente hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja diz: amém, amém. Porque Ele vive, podemos crer no amém. Até. Minha
Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, está nas mãos do meu Jesus que vivo está, está nas mãos do meu Jesus que vivo está, vivo está. Boa semana, irmãos. Fiquem na paz, se cuidem. Que o Senhor os abençoe.